Nessa aula nós vamos falar sobre terra multidimensional. Existem muitos níveis da existência que o ser humano ainda não teve a menor compreensão de conseguir assimilar, de conseguir integrar e de sequer conseguir identificar. Um deles é a questão da multidimensionalidade de existências. Isso se dá tanto a nível planetário como a nível individual. À medida que você eleva a sua taxa de frequência, que você entra em patamares mais elevados de consciência, por ressonância você passa a não conseguir mais a coexistir em níveis mais baixos. Depois de um determinado momento você toma um corpo suficientemente forte para não se abalar e cair, e aí você não consegue mais coexistir em certas circunstâncias, em certas cargas energéticas. E para isso, o sistema, que é às vezes chamado de Matrix e visto como uma coisa ruim, mas não é. A Matrix é, na verdade, o sistema operacional em que a criação existe. O sistema ele cria outras dimensionalidades, em que elas estejam em ressonância com o seu nível de experiência. Então a Terra, como um ser consciente há muito mais tempo do que nós aqui, há já 4,8 bilhões de anos, ela coexiste em níveis de consciência dos seres diferentes, tanto para o reino animal, quanto para o reino elemental, quanto para o reino humano. E o reino humano ele se desdobra em vários níveis de consciências. E para cada nível de consciência existe uma Terra numa dimensão paralela. Paralela porque ela está coexistindo aqui no mesmo lugar de espaço-tempo, mas tem seres que vivem nessa realidade e tem seres que não. Tem seres que você nunca vai conhecer porque eles estão numa discrepância energética muito grande, seja para cima ou para baixo. Então, à medida que você expande e eleva a sua consciência, você passa a existir em realidades paralelas dentro dessa mesma esfera, dentro do ano de 2024, entende? Dentro disso aqui, mas em realidades simultâneas, paralelas. É um conceito que a ciência, principalmente a física quântica e a teoria das ondas, vem conseguindo compreender, não necessariamente conseguindo comprovar, mas vem conseguindo compreender em que existem realidades paralelas coexistindo no mesmo lugar. Fato é que os quarks e os átomos, eles aparecem e desaparecem em locais diferentes do universo, sem a necessidade de uma questão temporal, de linha do tempo. Então, é algo que a ciência vai começar a compreender cada vez mais e trazer isso para uma grande massa humana, e daqui a pouco isso começa a ficar um conceito mais palpável para a realidade comum. Mas aqui eu não estou conversando com a realidade comum, com a massa comum. Eu estou conversando com aqueles que já entraram no processo de despertar e que eu consigo conversar coisas mais profundas e que você vai conseguir integrar dentro de você, você vai conseguir perceber. E talvez muitas das coisas que eu falo aqui você já sente ou você já sabe, né? Às vezes está só lembrando, às vezes é um ensinamento complementar, às vezes você nunca ouviu falar disso. Tem várias pessoas que estão me assistindo aqui também. Compreendendo esse conceito da Terra multidimensional, nós estamos numa fase de criação de uma nova Terra. Porque como eu trouxe nas aulas anteriores a questão da consciência da Era de Ouro, então é como se a Terra atual, o nível de consciência dela está mais voltado para a Era de Bronze, porque é a era que nós estamos pelo ciclo e é onde a maioria massa humana está. Só que existem alguns seres audaciosos, como nós, que estão querendo pular para a Era de Ouro. Estes seres, eles entram num caminho sem muita trilha, que não está muito aberto, certo? E à medida que eles vão entrando, que mais seres vão entrando nesse caminho, o caminho vai se alargando, o caminho vai se endireitando e aplanando, porque tem mais seres passando por ali. Por exemplo, se você olhar uma mata fechada, que não tem trilha nenhuma, os primeiros precisam abrir caminho. E à medida que outros vão passando atrás, em seguida, a mata vai, você começa a enxergar aquela trilha
e daqui a pouco alguém resolve colocar um poste de iluminação, daqui a pouco alguém começa a colocar uma placa de identificação, é por aqui, daqui a pouco alguém resolve passar uma máquina, abrir um pouco mais, botar um calçamento, passar um asfalto, daqui a pouco vira uma autobahn, uma via já com muito acesso. É isso que nós estamos fazendo, elevando a nossa consciência e entrando nesse patamar de era de ouro, certo? No começo é um caminho que parte da trilha é sozinha, você tem que trilhar sozinho, só que nós estamos facilitando a vida de todos aqueles que vêm atrás. E muitos seres já fizeram esse caminho por nós, o caminho já está bem mais facilitado, já está muito mais facilitado. Só que mesmo assim, não é uma autobahn igual todos os outros caminhos que levam para o processo de reencarnação. Porque a meta aqui é não reencarnar. A meta aqui é você ascensionar e sair do ciclo de reencarnação. E escolher o que você quer fazer daqui em diante. Para isso, nós estamos trabalhando na construção de uma nova Terra. A construção de uma nova Terra, ela é a construção de um novo patamar de nível de consciência. Um novo patamar de nível de consciência. Quanto mais seres encarnados estiverem conseguindo elevar a sua taxa de frequência e viver nessa taxa de frequência, maior esse campo vai se tornando. É como se fosse uma película, que daí a gente começa a expandir essa película cada vez mais grossa, certo? Cada vez mais forte, cada vez mais resistente, para facilitar não só aqueles que chegam, como também para nós que estamos vivendo nisso. É por isso que o processo de despertar e de iluminar, ele atualmente ele é uma montanha russa, porque nós ainda não temos um número suficientemente de seres encarnados que estão sustentando esse estado de vibração. A maioria dos que chega a esse patamar não consegue sustentar, porque não tem força suficiente, porque ainda são muito atravessados por uma série de questões, por problema na vida, etc, 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 né? Mas nós estamos aqui, cada vez mais querendo segurar a mão um do outro, e esse é o meu trabalho. O meu trabalho é esse: criar essa rede para a gente fortalecer essa nova terra, para facilitar a nossa permanência nesse estado de consciência e também trazer vários seres para esse estado de consciência e cada vez viver um estado de consciência de muito mais amor, paz, prosperidade, harmonia, realização, autenticidade, verdade, integridade, moralidade. Isso é possível. Nós só precisamos fazer isso acontecer. Isso cabe a nós.